Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos. Estamos iniciando aqui no canal mais um podcast Lições Bíblicas Dominical. São as lições que nós estamos trazendo aqui todo domingo, que fazem parte da revista CPAD, que é uma revista das Assembleias de Deus. A lição que nós vamos trazer hoje, ela é uma lição especial. Como nesse domingo se comemora o Dia das Mães, então nós preparamos para vocês um estudo relacionado nesse tema. Essa lição é do segundo trimestre do ano de 2017. E o título da revista desse trimestre é O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro, com o comentário de Elinaldo Renovato. Antes que a gente inicie esse estudo da Bíblia, nós contamos com a sua participação. Se você tem sido abençoado através desse quadro que nós colocamos aqui no nosso canal, então que você possa também contribuir conosco de uma forma gratuita, de uma forma espontânea e natural. É simples, é só você se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nenhuma novidade assim que colocarmos um vídeo novo no ar. Também você pode deixar o seu gostei e compartilhar o link desse vídeo, porque desta forma o YouTube estará enviando para mais pessoas e assim ele entenderá que o nosso conteúdo é relevante. E então, finalmente, nós estaremos alcançando mais pessoas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Então vamos iniciar essa lição e o nosso tema de hoje é Maria, Mãe de Jesus, uma serva humilde. Essa lição foi estudada no dia 11 de junho de 2017. O texto áureo diz: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas, capítulo 1, e o versículo 38. Verdade prática. Maria, mãe de Jesus, nos deixou um exemplo elevado de humildade e submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, o versículo 46 ao 49, que diz: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois, eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Introdução. Maria foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber. Foi uma missão singular e única na história das mulheres em todos os tempos. Ela recebeu a missão de ser a mãe de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1 e o versículo 14. Em seu ventre, ela acolheu, sob a graça do Espírito Santo, aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade perdida. Primeiro tópico: Maria, a mãe de Jesus. Em primeiro lugar, quem era Maria? O nome de Maria era muito comum em seu tempo. Deriva do nome hebraico Miriam, na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento. O nome original é Mariam. Ela era da linhagem real, descendente do rei Davi. Mateus registra a genealogia de Jesus dizendo: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1 e o versículo 1. O texto prossegue até o versículo 15, que diz: E Eliúde gerou a Eleazar,
e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 15 e o 16. Em segundo lugar, suas qualidades e seu caráter. Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, antes de tudo, por decisão divina, mas também por suas qualidades espirituais e morais. Ela era virgem. O anjo Gabriel foi o enviado especial da parte de Deus à cidade de Nazaré, a uma virgem, cujo nome era Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 26 e o 27. Naqueles tempos, a virgindade física de uma jovem era um valor de grande significado espiritual e moral. Isaías 62 e o versículo 5. José não teve relações com ela até que Jesus nascesse. A concepção de Jesus, portanto, foi divina, virginal e santa. Mateus capítulo 1 e o versículo 25. Sua virgindade era indispensável para o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 7 e o versículo 14. 760 anos antes de Cristo, Mateus capítulo 1, versículo 22 e o 23. Ela era agraciada, diz Lucas. E entretanto, o anjo onde ela estava disse: Salve a agraciada. Lucas, capítulo 1 e o versículo 28, a parte A. O termo quer dizer que ela foi honrada por Deus, ou muito favorecida, e recebeu a graça divina em sua vida, não apenas naquele momento, mas por toda a sua vida. Tinha a presença do Senhor. Em sua mensagem, diretamente da parte de Deus, o anjo disse: O Senhor é contigo. Lucas, capítulo 1 e o versículo 28. Ao dizer que o Senhor era com ela, o anjo declarou o que talvez ela não tivesse consciência da forma tão clara: Deus estava com ela. Ela era bendita entre as mulheres. O anjo declarou ante o olhar de espanto de Maria: Bendita és tu entre as mulheres. Lucas capítulo 1 e o versículo 28. Com essa expressão, o anjo quis enfatizar que para Deus ela era abençoada, ditosa, feliz. Não era para menos. No meio de tantos milhares de mulheres em Israel, ser alcançada por tão grande referência da parte de Deus era algo acima de qualquer pensamento humano. Maria. A maternidade é um privilégio doloroso. A jovem Maria, de Nazaré, teve o privilégio único de ser a mãe do Filho de Deus. Maria foi o único ser humano presente no nascimento de Jesus, que também testemunhou sua morte. Ela o viu chegar como seu bebê e o viu morrer como seu Salvador. Maria achou que a visita inesperada de Gabriel foi desconcertante e assustadora a princípio, mas o que ela ouviu a seguir foi a notícia mais espantosa: seu filho será o Messias, o Salvador prometido de Deus. Maria não duvidou da mensagem, mas perguntou como seria possível a gravidez. Gabriel lhe disse que o bebê seria filho de Deus. A resposta de Maria foi perfeita: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas, capítulo 1 e o versículo 38. Mais adiante, seu cântico de alegria nos mostra como ela conhecia bem a Deus, pois seus pensamentos se encheram de palavras do Antigo Testamento. Quando Maria levou o menino Jesus aos 8 dias de idade ao templo para ser consagrado a Deus, encontrou 2 pessoas devotas, Simeão e Ana, que reconheceram a criança como Messias
e louvaram a Deus. Simeão dirigiu a Maria algumas palavras que ela deve ter recordado muitas vezes nos anos que se seguiram. Uma espada transpassará também a tua própria alma. Lucas, capítulo 2, o versículo 35. Uma grande parte de seu doloroso privilégio da maternidade seria ver seu filho rejeitado e crucificado pelo povo que ele tinha vindo para salvar. Podemos imaginar que mesmo que ela tivesse sabido tudo o que iria sofrer, como a mãe de Jesus, Maria ainda teria oferecido a mesma resposta. Como Maria, você também está disponível para ser usado por Deus? Segundo tópico: a elevada missão de Maria. Em primeiro lugar, Deus a escolhe para ser a mãe do Salvador. Ao ouvir tal saudação do anjo, Maria ficou perplexa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 30 e o 31. Em segundo lugar, o anúncio de que seria a mãe do Salvador. Admiração e espanto perturbaram sua mente ao receber a notícia de que seria a mãe do Salvador. Lucas, capítulo 1 e o versículo 34. Então o anjo explicou que o menino nasceria pela virtude do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1 e o versículo 35. Assim, Maria demonstrou outra qualidade que lhe era peculiar e que muito agradara a Deus: a sua submissão à vontade do Senhor. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas capítulo 1 e o versículo 38. Em terceiro lugar, Maria, mulher e mãe. Maria soube comportar-se como verdadeira mãe. Teve de se deslocar de Nazaré a Belém para alistar-se com o esposo num censo decretado pelo governo. Lucas capítulo 2, o versículo 1 ao 5. Um tremendo contraste. Um rei nascendo numa manjedoura. Com esmero, ela cuidou da infância de Jesus. Aos 8 dias de nascido, levou-o para ser circuncidado. Lucas capítulo 2 e o versículo 21. Depois, levou-o para ser apresentado no templo. Lucas capítulo 2, versículo 22 e o 23. Levítico capítulo 12, versículo 4. Periodicamente, o levavam para a festa da Páscoa. Lucas capítulo 2, versículo 40 e o 41. Maria tem dificuldade em entender o que o anjo lhe contou. Sendo virgem, ela não tem ideia de como ela pode ter um filho se o casamento não fora consumado fisicamente. Gabriel diz que o nascimento de Jesus será provocado pela vinda do Espírito Santo sobre ela e pela sombra do poder de Deus. Lucas tipicamente vincula o Espírito Santo com o poder de Deus. O verbo descer, eperkomai, em Lucas 1 e 35, também é usado para se referir à promessa do Espírito que vem sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Atos capítulo 1 e o versículo 8. A sombra, episkiazo, diz respeito à presença de Deus. Êxodo capítulo 40 e o versículo 35. E nos fez lembrar da nuvem que deu sombra como sinal da presença divina na transfiguração. Lucas capítulo 9 e o versículo 34. A presença poderosa de Deus repousara sobre Maria, de modo que a criança que ela gerar será o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo. Ele será santo, como alguém especialmente ungido pelo Espírito. Lucas capítulo 4, e o versículo 1. A linguagem de Lucas
é claramente trinitária: o Altíssimo, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Lucas não dá indicação exata de quando Maria concebeu Jesus. Esse nascimento milagroso não tem paralelo. Pessoas como Abraão e Sara, e Zacarias e Isabel, que estavam em idade avançada para gerarem filhos, receberam filhos por Deus. O poder extraordinário de Deus superou a esterilidade e idade avançada desses casais. Mas o nascimento de Jesus não se ajusta a esse padrão. No seu caso, Deus não venceu a incapacidade dos pais terem filhos, mas a engravidou na ausência completa de um pai humano. O nascimento de Cristo é um acontecimento dos últimos dias e introduz uma nova era que culminará no julgamento final e na salvação dos redimidos. A glória da vinda de Deus em carne exigia um milagre como o nascimento virginal para indicar a coisa poderosa que Deus estava fazendo por nossa salvação. O estado civil de Maria, Lucas capítulo 1 e o versículo 27. Em grego, o estado específico de Maria era de paternus, uma virgem. Ela estava comprometida em se casar com José quando atingisse a maioridade, por meio de um contrato matrimonial. Conquanto a relação sexual não fosse permitida nesse tipo de relacionamento, era como se Maria estivesse casada com José. Terceiro tópico: o seu papel no plano da salvação. Em primeiro lugar, Maria deu à luz a semente da mulher. Após a tragédia do pecado, por amor e misericórdia, Deus declarou na repreensão a Satanás: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Essa declaração divina é considerada o proto-evangelho de Deus. Diz Paulo: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e o 5. Em segundo lugar, Maria não é redentora. Nos ensinos do Novo Testamento, não existe nenhuma base para considerar Maria como redentora ou mediadora entre Jesus e os homens. Este posicionamento é perigoso, pois a Bíblia diz que não devemos ir além do que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 6. O ensino de que Maria é redentora e mediadora provém do dogma estabelecido no Concílio de Éfeso, realizado em 431 d.C. Naquele concílio, chegaram à conclusão de que Maria era mãe de Deus, pois Jesus era Deus. Tal conclusão fere a revelação bíblica por várias razões. Deus é eterno, o Criador. Uma criatura não pode ser sua mãe. Isso é pecado da mariolatria, o que não condiz com o caráter humilde, submisso e santo da mãe de Jesus. Lucas capítulo 1 e o versículo 38. Na verdade, Maria era a mãe do Filho de Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em terceiro lugar, Maria não é mediadora. Não se pode negar a honra e os privilégios que Deus concedeu a Maria de Nazaré, para ser a mãe do Filho de Deus, encarnado em seu ventre. Mas a ela não se deve render culto ou adoração. Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus capítulo 4 e o versículo 10. Abaixo, algumas heresias a respeito do culto a Maria. A Assunção de Maria. O Papa Pio VII, em sua bula Munificentíssimo Deus,
de 1º de novembro de 1950, diz que Maria foi levada de corpo e alma para a glória do céu. Na verdade, Maria foi sepultada e agora aguarda a ressurreição no arrebatamento da igreja. B. Intercessão de Maria. Que absurdo! A Bíblia diz claramente: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8 e o versículo 34. Só Jesus pode interceder por nós diante de Deus, porquanto por nós ele morreu na cruz. C. Suprema autoridade de Maria. Um ensino como esse jamais honra Maria, a mãe de Jesus, como homem. Só pode ser de origem maligna, para confundir as mentes incautas, levando-as à mariolatria. Jesus disse que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Mateus capítulo 28 e o versículo 18. Em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, Deus disse à serpente: a semente da mulher te ferirá a cabeça. Compare a referência de Paulo a isto em Romanos capítulo 16 e o versículo 20. A serpente só poderia ferir o calcanhar da semente da mulher. De fato, ferir não é forte o bastante para traduzir o termo hebraico, que pode significar moer, esmagar, destruir. Uma cabeça esmagada que leva à morte é contrastada com um calcanhar esmagado, que pode ser curado. O versículo de Gênesis 3 e 15 é chamado de protoevangelho, pois contém uma promessa de esperança para o casal pecador. O mal não tem o destino de ser vitorioso para sempre. Deus tinha em mente um vencedor para a raça humana. Há um forte caráter neste versículo. No capítulo 3, o versículo 14 e o 15, vemos calcanhar ferido. 1. O Salvador prometido era a semente da mulher, o Deus homem. 2. Esta semente santa feriria a cabeça da serpente, conquistar o pecado. 3. A serpente feriria o calcanhar do Salvador. Na cruz, ele morreu. Conclusão: Maria merece todo o respeito, a honra e o reconhecimento de seu papel no plano de Deus em relação à humanidade. Na presciência de Deus, Jesus já era a semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15, que haveria de ferir a cabeça da serpente, que é o diabo. Ela foi a única mulher que concebeu pelo Espírito Santo. Mas não há qualquer base bíblica para que lhe rendamos culto, adoração ou a considerarmos mediadora entre Deus e os homens, pois esse papel é exclusivo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Devido ao equívoco de a Igreja Romana prestar culto e venerar Maria, caindo na mariolatria, há outro exagero no meio evangélico, que representa o quase silêncio em relação à mãe do Salvador. Não se deve cultuar e venerar Maria, mas também não se deve ignorá-la e esquecê-la. A Bíblia diz que dentre as mulheres da terra, Maria é a mais bem-aventurada. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Lucas capítulo 1 e o versículo 28. A agraciada e bendita mãe do Salvador. Assim chamou o anjo Gabriel em relação a Maria. Maria, de acordo com as Escrituras. Segundo os estudiosos, Maria aparece aproximadamente 150 vezes ao longo do Novo Testamento. Mas o livro de Lucas é o evangelho que mais a menciona, pois das 150 vezes citadas no Novo Testamento, 90 vezes Maria está presente no evangelho do autor gentílico.
Em Lucas também consta o mais famoso cântico de Maria, quando da anunciação da vinda do Salvador por intermédio do anjo Gabriel, o Magnificat, Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 55. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Versículo 46 e 47. Quantas canções maravilhosas e edificantes não foram compostas a partir desse cântico precioso? A beleza do Magnificat é poética, musical e essencialmente espiritual, e a expressão humana de agradecimento pelo presente recebido por Deus pelo privilégio de gerar o Salvador. E que privilégio! Humilde como era, Maria não se via merecedora de tão nobre missão, e por isso se dirigia humildemente diante do Pai, com o coração agradecido. Mas, além de Lucas, outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João, mencionam Maria. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 25. Capítulo 2, versículo 10 ao 23. Marcos capítulo 3, versículo 20 e o 21. Versículo 31 ao 35. Capítulo 6, versículo 1 e o 6. João capítulo 2, versículo 1 ao 12. Capítulo 19, versículo 25 ao 27. Os Atos dos Apóstolos também a mencionam, Atos capítulo 1 e o versículo 14, bem como a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4 e o versículo 4. Ora, os textos são abundantes e mostram como as Escrituras Sagradas levam em conta a mãe do Salvador. Portanto, com Maria aprendemos a ser humildes. Esta é uma das lições mais maravilhosas que a jovem Maria nos ensina. Mesmo após receber milagrosamente a visita de um anjo anunciando o milagre da concepção virginal do Salvador, Maria permaneceu extraordinariamente dependente de Deus, mas também com Maria aprendemos a ser gratos a Deus. O Cântico de Maria mostra sua gratidão ao Pai, ao entoar louvores a Deus por gratidão pela tão nobre escolha que o Pai fizera. Maria agradece ao Pai de todo o coração. E assim nós finalizamos mais um podcast Lições Bíblicas Dominical. Se você foi abençoado por esse estudo bíblico, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar o link com seus amigos e conhecidos. Te esperamos no próximo podcast Lições Bíblicas Dominical. Que Deus vos abençoe. Primeiramente, eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.